Galeros e galeras, beleza? Eu sou o Gustavão Geografia e esta questão que a gente vai corrigir hoje na nossa série Enem é uma questão que apareceu na primeira aplicação em 2017 e trata de um tema que é a Lei de Terras. Pô, agora é a hora da vinheta, super animada, altos efeitos especiais, mas ainda não tem. Bora pro vídeo. Bom, a fonte nos mostra que este pequeno trecho que acompanha a nossa questão foi retirado desse livro aqui, ó, o livro chamado Geografia do Brasil, do professor Jurandir Luciano Sanches Ross. Ele é o organizador e autor de alguns capítulos e convidou outros professores para escreverem alguns desses capítulos. Pois bem, o capítulo em si é o capítulo de Agricultura Brasileira, que foi escrito pelo professor Ariovaldo Umbelino Oliveira, e é uma referência no estudo sobre a geografia agrária de uma forma geral, né? Vamos conhecer um pouquinho melhor este professor, o autor dessa nossa questão. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Por exemplo, em 1850, quando se faz a primeira lei de terras do Brasil, chamada Lei de Terras de 1850, né, o artigo 2º dela proibia a posse, mas a posse continua existindo depois da Lei de Terras. Como o senhor explica isso, essa regularidade que se perpetuou? A que se deve essa quer dizer, continuidade não se resolveu? Nós estamos 500 anos, né, mais de 500 anos e essa situação permanece sempre grave. A explicação que encontro hoje para o período colonial é de que, na realidade, né, as elites no Brasil, elas não se sentiam obrigadas ao cumprimento da lei. E era uma espécie de transposição, né, de um princípio do direito romano para o Brasil, que assentado no direito de posse. Joia, nesse vídeo então, ele já nos deu uma ideia do que ele pensa sobre a Lei de Terras. Na nossa questão em si, né, o trecho que o Enem separou para a gente vai dizer o seguinte: com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade, né? O que acontece na estrutura fundiária brasileira? O Brasil ele é ocupado pelos portugueses a partir de 1500, e o processo de colonização só vai ser iniciado efetivamente a partir da década de 1530. O modelo utilizado para a ocupação de terras é o modelo das capitanias hereditárias a partir do sistema de sesmarias. Essas sesmarias são grandes porções de terra que a coroa portuguesa concede aos donatários para uso, exploração e pagamento de impostos. Esse sistema ele vai vigorar mesmo depois da independência do Brasil, ainda se mantém a herança desse sistema de sesmarias. Mas em 1850, o governo imperial vai então promulgar uma lei, essa que ficou conhecida como a Lei de Terras, que estabelece isso que a gente viu nesse pequeno trecho. A Lei de Terras estabelece que agora, para ter a propriedade da terra, a pessoa tem que fazer um pagamento em dinheiro. Não há mais, segundo a lei, a possibilidade da ocupação, do uso da terra, a não ser com o pagamento em dinheiro. Beleza. Qual é o contexto deste período dos 1850, do ano de 1850? O contexto, se a gente for pensar em escala mundial, é um contexto na Europa, na Inglaterra, de revolução industrial, de grande avanço no processo de produção pela revolução industrial e a necessidade, a demanda de maior mercado consumidor. Isso faz com que os países que são influenciados pela Inglaterra, e o Brasil é um país que está sob domínio econômico, político, área de influência da Inglaterra no século XIX, isso faz com que a Inglaterra então pressione a sua área de influência para a abolição da escravidão, para que aquelas pessoas que trabalham como escravos e, portanto, não são mercados consumidores consolidados, possam se tornar. E para isso, há uma pressão para que a escravidão acabe no Brasil. Esta pressão ela vai dar origem a um conjunto de leis que a gente chama de conjunto de leis abolicionistas. E eu fiz aqui uma
uma referência tanto nessa linha do tempo dessas leis, com as suas datas e os seus nomes, como aqui uma rápida referência para que você possa pausar o vídeo, dar uma lidazinha aí com detalhe, com cuidado, fazer alguma anotação, buscar mais algum detalhe em livros ou na internet, para que você memorize isso para o dia da prova. Mas o fato é, aqui, para a nossa questão de geografia, que há um contexto, uma preocupação, um receio de que essas leis abolicionistas possam permitir com que ex-escravos se tornem proprietários de terra. Então, qual que foi o mecanismo estratégico para que isso não acontecesse? A lei de terras, ok? Expandindo um pouco mais aí o que já foi dito, ainda nesse mesmo livro, o autor, o Ariovaldo Umbelino de Oliveira, ele ainda vai escrever: a lei de terras foi concebida como uma forma de evitar o acesso à propriedade da terra por parte de futuros imigrantes. Ela estabelecia, por exemplo, que as terras públicas deveriam ser vendidas por um preço suficientemente elevado para afastar poceiros e imigrantes pobres. Estrangeiros que tivessem passagens financiadas para vir ao Brasil ficavam proibidos de adquirir terras antes de 3 anos após a chegada. Em resumo, os grandes fazendeiros queriam atrair imigrantes para começar a substituir a mão de obra escrava, tratando de evitar que logo eles se convertessem em proprietários. O que esse trecho nos mostra? Que além da preocupação com os ex-escravos, há uma preocupação também com os futuros imigrantes. Porque em 1850 os imigrantes, principalmente os italianos, os alemães, eles não começaram ainda a chegar. Não é? Então a gente vai entender que a lei de terras é uma lei que serve para manter a estrutura fundiária como está. E como está a estrutura fundiária no Brasil em 1850? A estrutura fundiária brasileira é extremamente concentrada e a lei de terras consolida essa concentração. Bom, no nosso enunciado, bem curto e direto, o Enem quer que a gente responda a seguinte demanda: o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de quê? Qual é o fato legal? O fato legal é a lei de terras. Então, a lei de terras acentuou o quê? Letra A reforma agrária. Poxa, a lei de terras ela vai fazer o inverso da proposta da reforma agrária. Qual que é a proposta de uma reforma agrária? Amenizar a concentração de terras. Quando a gente fala em reforma agrária, nós estamos pensando numa estratégia para diminuir a concentração de terras. O que a lei de terras fez? O contrário disso. Então, a letra A é absurdamente impossível. Letra B. Expansão mercantil. O que seria uma expansão mercantil nesse caso? Não seria nada. Aqui é realmente aquela alternativa que utiliza palavrinhas que poderiam ser bem aplicadas em outros contextos, mas aqui não significa nada. O termo mercantil é algo que se refere ao comércio. E quando a gente fala a respeito da lei de terras, nós não estamos pensando na expansão ou na retração de comércio, a não ser que fosse o comércio da própria terra, né? É a partir da lei de terras que a terra como a propriedade fundiária, a terra agrícola, se transforma num agente de negócio. Até então não era assim. Letra C. Concentração fundiária. Será que a lei de terras, que é o fato legal, ele acentua o processo de concentração de terras? Exatamente. É isso que a gente viu no texto, é isso que a gente escutou no vídeo com o professor, e é essa reflexão que a gente precisa para a compreensão da lei de terras, que ela acentua a concentração de terras. Letra D. Olha que interessante. Desruralização da elite. Este é um processo que vai acontecer no Brasil, mas é um processo que vai acontecer a partir do início do século XX, por volta da década de 1920, 1930, com o processo de industrialização. Ou seja, está muito distante dos objetivos da lei de terras, então não se aplica. E a letra E fala para a gente sobre a mecanização da produção. Mecanização da produção é um processo que vai acontecer no Brasil com a chegada daquilo que a gente chama de Revolução Verde na década de 1960, 1970, ok? Então, se estamos falando em 1850, essa letra E está enganando aí por mais ou menos uns 100 anos de história. Então, nossa resposta, letra C, concentração fundiária, leva isso para a sua prova.
Beleza? É isso aí. Então, pessoal, como todas as nossas questões, questão resolvida é questão entendida. Se ficou alguma dúvida, se precisa de alguma ajuda, se quer fazer um comentário, aproveita aí no comentário do vídeo. Não esquece de deixar lá o seu joinha, não esquece de se inscrever, porque tem mais questão chegando aí. Um abraço e até a próxima.